E galera, mais uma vez aqui. Feliz ano novo para todos. É a primeira live aqui do ano novo, né? Desejo a todos aí um feliz ano novo. E mudando um pouquinho os horários da live para ver aí como vai ser, né? Se o melhor horário é esse, ou é a partir das 2 da tarde, ou é à noite. Ainda estamos avaliando isso, né? Qual o melhor horário para a galera que chega aqui, né? De vir contribuir conosco com os debates, né? E os debates que a gente faz aqui é sempre debates, né, envolvendo a religião, né, como um todo, e principalmente aquela na qual nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos na cultura brasileira, e a cultura brasileira, ela é, na maioria, de origem cristã, né, do cristianismo. Então falamos muito sobre o cristianismo. Não falamos de outras religiões, também falamos, né, de outras religiões, mas os debates sempre giram em torno aqui, né, da nossa cultura, né, do qual vivemos. Eu tenho enquanto a galera vai entrando aí, eu tenho um artigo para ler aqui que é muito interessante. Para quem é crente, né, a maioria dos crentes não sabem da sua história. Não sabe da história da religião onde estão, a história da igreja onde eles congregam. Eles não conhecem a história, porque se conhecesse a história, talvez, se conhecessem realmente a história, talvez a atitude deles com respeito à religião seria diferente. Eu sempre digo aqui que há uma diferença de acreditar e saber. Eu sempre também digo que a minha religião, o conhecimento é a minha religião. Porque quando você conhece algo, é um fato, você sabe. Você sabe. Você não acredita, você simplesmente sabe. E o conhecimento, ele liberta. A crendice, cara, a crendice ela só escraviza o ser humano. Porque o ser humano pode estar acreditando, mas pode acreditar em tantas coisas. Acreditar não necessariamente comprova um fato. Se percebe? Vou dar um exemplo aqui, né? Se Deus fosse um fato comprovável, as pessoas não diriam: você acredita em Deus? Não faz sentido fazer essa pergunta se Deus é um fato comprovado. Você percebe? Não faz sentido algum. É a mesma coisa eu chegar e dizer para você assim: você acredita no sol? Você acredita no sol? Não faz sentido isso. O sol eu vejo. O sol é um fato. É um fato. Eu não preciso acreditar no sol. Eu sei que o sol está ali. Eu sei. Então, você percebe? Há uma diferença de acreditar para saber. Conhecimento ele liberta. Eu sei de um fato e ponto final. Não tem que se discutir. O fato não se discute. Tá ali, você vê. O que você faz com respeito a um fato, aí é outros 500. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Marcelo. Na mitologia grega existe a Helena de Troia. Agora no Brasil tem a Helena,
o Heleno de trouxas. Pois é, o Marcelo. Complicado. Então, a religião em si, ela emburrece. Você percebe isso? Eu já vou dar atenção aos comentários aqui, tá? Só um pouquinho, só deixa eu concluir a minha linha de raciocínio. Então, como eu disse no começo, as pessoas vão às igrejas sem saber a história da igreja que elas seguem. Vocês conhecem o Charles Fox? Vocês aí que estão aí entrando aí. Eu já vou entrar nesse ponto aqui. O Charles Fox foi um pastor, ele não foi qualquer pastor. Ele foi o pastor fundador das Assembleias de Deus. Fundador. Os camaradas, a crentaiada toda, hoje segue a Igreja Assembleia de Deus sem saber quem foi o fundador dela. Aí eu vou ler um pouquinho. A história desse cara é muito macabra, em todos os sentidos. Eu vou ler só assim um pouco do que envolve a vida desse camarada, que envolveu a vida desse cara aqui. Pastor Charles Fox é tido merecidamente como fundador do pentecostalismo. A Assembleia de Deus, né, aquelas igrejas pentecostais, né? Foi ele o fundador das Assembleias de Deus, que aqui no Brasil formou-se o nome de Assembleia de Deus, atualmente, e deste muitos anos, a maior denominação protestante aqui, Assembleia de Deus. O pastor Charles dizia receber os dons do Espírito Santo, falava em línguas, pregava muito, desde a adolescência era pastor. Na verdade, ele foi o primeiro pastor pentecostal verdadeiro no mundo, cara. Foi o que introduziu essa ideia de Pentecoste na igreja, cara. Estou falando do cara, o cara que começou tudo. Não estou falando de qualquer zequinha aí de igreja de fundo de quintal, nessas igrejas que fica falando em línguas, pulando que nem um louco. Não, estou falando do fundador, o que criou todo esse sistema que essa galera segue hoje. Vamos lá. O pastor Fox era racista declarado, militante, odiava os negros e tudo que não fosse da suprema raça ariana pertencia a Ku Klux Klan. Desde a tenra idade, em 1910, enquanto fundava o pentecostalismo, tinha lugar de destaque no Ku Klux Klan. Esse pastor foi preso após ter violentado sexualmente um garoto. E como ele era poderoso lá na Ku Klux Klan, soltaram-no logo. Numa hora bradava no púlpito contra a imoralidade, e noutra hora praticava a sodomia. Enquanto isso, milhões acreditavam em suas pregações. O pastor acreditava e pregava que a cura milagrosa da doença era um direito natural dos seguidores da palavra de Deus. Infelizmente, para ele e muitos que o cercavam, a história mostra outra coisa. Então eu estou vendo a foto desse camarada aqui, a foto de perfil de toda essa galera da Assembleia de Deus, que esse pastorzinho de bigodinho. E ele segue aquele. É um perfil, cara. O perfil daqueles caras. E o perfil. Aí ele disse numa entrevista, esse pastor aí na época: quando eu morrer, não me enterre ao lado de um negro. Sim, cara. Para quem não sabe, os pastores tinham escravos na época da escravidão. E quando houve a abolição, houve a libertação dos escravos, cara, os pastores não gostavam disso. Era um trabalho de graça, né, meu? E agora eu só tenho que pagar alguém para trabalhar para mim? Puta, cara. Os fazendeiros, pastores, padres, toda essa galera cristã, de origem cristã. Aqui no Brasil, toda essa galera vem de origem cristã. Tá? Eram os que escravizaram os indígenas, os negros, cometeram atrocidades, abusavam de indiazinhas, os fetos de indiazinhas, tá até hoje aí
Os caras escavando lá as grandes paróquias, lá debaixo das igrejas. Descobriram tanta porcaria, meu. Essa galera cristã, cara. De origem crente, cristão. Então, é bem compreensível que eles façam tudo isso, porque a origem do cristianismo não é legal. Então, quando a raiz é podre, tudo mais vai ser de acordo com a raiz, cara. Tem aquele ditado assim, o fruto não cai muito longe do pé. Isso é um fato, velho. Isso é um fato. A Igreja Católica, ela durante séculos, criou inquisições, máquinas de tortura para torturar os hereges. E os hereges, na cabeça deles, eram cientistas, pessoas que estavam estudando as estrelas, estavam estudando biologia, estavam trabalhando em prol da humanidade. E esses caras, meu, que estudavam realmente, que eram cientistas, eles eram taxados de hereges, porque eles tinham cabeça livre, eles não estavam ligados totalmente na igreja. Eles não iam pelo papo da igreja, cara. Então, toda aquela galera que não, como o Bolsonaro disse, não se adequava à maioria, não se adequava à igreja, eram exterminados, velho. Eram exterminados, cara. Eram exterminados. Essa religião é uma praga para a humanidade. Foi e tem sido no sentido psicológico. Então, aí a galera que vem dessa raiz má, a galera já produz dentro de si, já dentro do sistema, preconceito, homofobia, racismo, e aí vai, cara. E por aí vai. As pregações são realmente pregações que intimidam o ser humano, que colocam medo nas pessoas, que produzem problemas mentais. Eu conheci uma senhora e ela falou das missionárias que trabalhavam com ela na igreja, missionárias que tinham depressão, cara. E o pastor dizia que a depressão era do diabo, que não precisava tomar remédio. Ela se suicidou, cara, se atirou lá da ponte. Se suicidou porque não aguentou a vida. Então, esses absurdos dentro da igreja são os mais variáveis, cara. Variados. Pessoas racistas, preconceituosas, homofóbicas. Ao extremo. Você vai assim, nessas igrejinhas do interior, você conversa com a galera mais antiga. Essa galera mais antiga é pior ainda, cara. Porque eles têm aquela mentalidade ditadora, cara. Aquela mentalidade lá, escravagista, velho. E é muito difícil. Pô, cara, depois que atinge uma certa idade, é muito difícil tirar da mente dela o preconceito. Foi uma vida inteira de preconceito, cara. Tirar isso da mente do cara é muito difícil. E a religião, o que acontece? A religião só fomenta, piora a condição da pessoa. Uma pessoa racista, a religião vai piorar. O fundador, cara, da Assembleia de Deus era racista ao extremo. E é lógico, a energia, como ele é o fundador, tem a energia dele nessa religião. Tá ali a energia do cara. O cara passou isso para os seus membros. E os membros seguem, ao longo dos séculos, vão seguindo aquela linha, vão seguindo, cara. Então você conversa com esses caras do interior. Eu sei disso, eu era da igreja desde a década de 90. Eu fui pastor há mais de 20 anos. Eu via piadinhas de negro, normal. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Crente chamar os pretos de macaco, normal, velho. Normal. Dentro da igreja, cara. Eu não me surpreendo os caras fazerem arminha dentro da igreja. Os caras chamavam os pretos de macaco, pouco tempo atrás. Eu não me surpreendo, cara. Você percebe?
essa religião, ela fomenta tudo que é de pior do ser humano, de dentro do ser humano. Então, ela traz para fora o que é o cara. O que o cara aprendeu desde a sua tenra idade nessa religião. Então, a ideologia do cara é supremacista, racista, ao extremo. Então, todas as outras religiões são hereges, são pragas. Então, eu estou na religião certa, então Deus está a favor de mim. Então, o que acontece? Quem não for a favor da minha religião é exterminado. É exterminado. Cara, essa ideologia arcaica, tribal, animal, radical extremo, dos tempos passados, cara. Dos tempos antigos. Então, hoje, como vivemos hoje? Cara, em 2023 é inconcebível viver de acordo com esses padrões. O mundo mudou. Não é mais possível aceitarmos o racismo. O racismo é uma coisa inaceitável. O preconceito é uma coisa inaceitável. A homofobia, o machismo, são coisas que hoje é inaceitável. Qualquer época é inaceitável, mas havia uma época que isso aí, cara, isso aí era, dentro das igrejas, era normalidade, cara. Mas algumas antas hoje, ainda hoje, querem manter esse padrão antigo. Querem manter aquele padrão arcaico, aquele padrão de ditadura. É um regresso terrível. Os caras querem voltar lá, cara, no tempo. Porque os caras acham que antigamente era melhor. Puta, cara. Como é que uma pessoa tem coragem de olhar na tua cara e dizer assim, ó, 50 anos atrás era melhor a vida no Brasil? Da onde você tira essa idiotice? Escravidão era melhor? Ter escravos é bom? Os caras querem voltar à época da escravidão, cara. Racismo, preconceito, tudo isso nos dias de hoje é uma coisa inaceitável. E o problema do cristianismo hoje é que eles alimentam essa ideia, já alimentaram durante séculos, o fundador dessas igrejas era um racista ao extremo. A ideologia está aqui, cara, a raiz está ali. Então nós percebemos nas pregações dos caras. Nós percebemos o preconceito nas pregações. Nós percebemos o racismo, a homofobia, o machismo nas pregações. Há um pouco disso, claro, não é escancarado. Porque nos dias de hoje, não é que o racismo piorou, é que as coisas estão sendo filmadas, cara. Antigamente não se filmava. Que nem aquela vereadora que saiu de arma atrás do negro, né? Aí ela cai sozinha. E depois saca a arma e vai atrás dele. Ela é crente, cristã. Não me admira ela ser uma evangélica, um cristão. Aí depois que se acalmou, né? Baixou a poeira e tal. Veio a televisão, começou a fazer uma entrevista com ela. Aí ela não sabia que estava sendo filmada. A galera da rua tá tudo com o celular filmando, cara, que ela caiu sozinha. Aí na entrevista, a cara de pau dela, velho. Essa galera tão, cara, a carinha, a cara de pau é tão grande dessas galera que vai à igreja. Que, cara, é surreal. Elas não têm vergonha de mentir. Aí na entrevista ela, não, eu saquei a arma porque o negro, cara, o rapaz, me empurrou e tocou em mim. Cara, nem tocou nela, cara. Não tocou um dedo nela. Mentindo descaradamente. Se uma pessoa assim é capaz, na frente da câmera, de mentir descaradamente dessa forma, o que essa pessoa não é capaz de produzir, cara? Descaradamente. Descaradamente. E se não fosse gravado, cara, se a galera da rua não tivesse gravando que ela caiu sozinha,
Cara, e eu pergunto pra vocês, era a palavra dela e a do negro. Adivinhe com quem a polícia iria estar? Qual lado que a polícia ia estar? Uma crente, Deus, pátria e família, uma crente, branca, e a palavra dela com a palavra de um negro, pobre, na periferia. É que antigamente, vocês percebem, o racismo ele não aumentou, ele está sendo filmado. Antigamente, não tinha ninguém filmando na tua volta, cara. Agora tá mais difícil tu mentir. Mas mesmo assim, cara, ela tá nos Estados Unidos, né? Fugiu. Como essa galera. Um perfil dessa galera é ser covarde, é fugir. Como Bolsonaro fugiu, essa mulher fugiu. Nem me lembro o nome dela e nem quero saber. Você sabe de quem eu tô falando. Você sabe. São covardes. Fogem. Quando a verdade vem à tona. Fogem. Não são mulheres, homens de encarar de frente. Se eles estivessem com a verdade, ficariam e encarariam de frente. Não teriam medo. Foge porque são mentirosos. Foge porque são covardes. Foge porque durante anos alimentaram um discurso racista, preconceituoso, intolerante, fascista. É por isso, cara, que fogem. Então a sociedade que nós estamos vivendo hoje, a tecnologia está do nosso lado. Vamos usar isso a nosso favor. A tecnologia está do nosso lado hoje. Vamos gravar essa cambada. Antigamente eu vi o pastor lá no púlpito falando asneira, falando coisas preconceituosas, racismo que é crime, homofóbico. A gente não podia dizer nada. Hoje dá pra gravar, cara. O cara lá na igreja pregando. Você percebe? E mesmo assim, essa mulher é deputada. É muito difícil um deputado, cara, do perfil dela ir preso. É muito difícil. Mas o que eu estou dizendo é que, desde o início aqui do nosso papo, tá? Já vou ler os comentários. Eu só estou terminando aqui o meu raciocínio dentro dessa lógica do cristianismo que ao longo dos séculos vem trazendo toda sorte de preconceitos que você possa imaginar. Como os fundadores dessas igrejas eram racistas ao extremo, a origem dessas igrejas, a origem não é boa. Os padres, os pastores tinham escravos, cara. E lamentaram pela libertação dos escravos, que eles agora tiveram que pagar alguém para trabalhar para eles. Vocês percebem? Direito às empregadas domésticas hoje, os caras vão estar sempre contra, meu. Pô, vou ter que pagar alguém agora? Que coisa, né? Vou ter que pagar alguém porque alguém vai limpar meu chão, vai limpar minha casa. Eu queria que trabalhasse de graça. Vamos voltar à escravidão então, cara. Mas a cabeça dos caras é essa, principalmente dos caras mais antigos. Eu sou grato porque tem uma nova geração aí. A nova geração é uma nova geração inteligente, pensante. Quem vai para as ruas protestar para tentar ainda fomentar todas essas intolerâncias, essa galera aí, cara antiga, de 40, 50, 60 anos para cima, aposentados. Cara, tem os filhos deles que estão na onda ali, mas são poucos. Alguns, né, já estão saindo, cara. Porque muitos desses caras racistas, preconceituosos, têm filhos que têm filhos que já com uma mentalidade aberta já estão mudando, cara. Já estão, né, tendo outra visão de vida, de mundo. Tem muitos aí intolerantes, homofóbicos, que os filhos hoje são gays, cara. Então vai ser muito difícil para essa galera aí aceitar essa nova geração. E essa nova geração é uma geração pensante. Como eu disse no início, conhecimento liberta, crendice escraviza. Que nem eu falei com uma menina aí agora há pouco num vídeo. Ela falou assim, a menina é um menino, parece.
Ninguém ligando aqui. Então, tantas pessoas, né? E ela disse o seguinte: tem alguém me ligando pra mim aqui, galera. Só um pouquinho, eu vou ter que dar uma pausa aqui na live.